Passamos então à apresentação do professor Ricardo Barreira, que é coordenador do mestrado em Ciências Biomédicas e vem aqui falar connosco sobre o seu mestrado. Olá, bom dia. Eu sou então o coordenador do mestrado em Ciências Biomédicas, que é, como vocês provavelmente já sabem, apenas um dos vários mestrados que é ou que faz parte da oferta formativa do IHMT. Eu gostava de apresentar-vos desde já a comissão científica que me ajuda na coordenação do mestrado e que é um bocadinho enviesada em termos de igualdade de género. Na realidade é composta exclusivamente pelas minhas colegas Ana Paula Ares, Inês Fronteira, Isabel Couto, Maria Luísa Vieira e Silvana Bel, e que representam três das áreas fundamentais do core business aqui do Instituto, da atividade mais fundamental aqui do Instituto, e que incluem as áreas da microbiologia, da parasitologia e da saúde internacional, que, como vocês vão ver ao longo da apresentação, elas vão estar plasmadas também no conjunto de unidades curriculares que nós temos para oferecer aos nossos estudantes. Ora bem, em termos daquilo que eu tenho aqui para vos apresentar relativamente à descrição do curso, este curso já vai tendo alguns anos, ele teve uma acreditação preliminar, portanto é um curso acreditado, teve uma acreditação preliminar pela Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior em 2011, essa acreditação foi formalizada um pouco mais tarde e durante 6 anos, portanto isto é um processo longo que decorreu durante o ano 2018 e dentro em breve vamos estar a entrar num processo igual e, para além disso, é um dos cursos que é considerado uma atividade acreditada pela Ordem dos Farmacêuticos. Quais são os destinatários, então? A quem é que se destina este curso? Basicamente destina-se a qualquer licenciado das áreas da ciência da vida e da saúde. Portanto, os nossos estudantes normalmente têm formações bastante latas. Nós não focamos a nossa clientela, a nossa clientela não é exatamente focada numa única licenciatura, e temos tido, ao longo dos anos, estudantes que fizeram a sua formação universitária nas áreas da biologia, da bioquímica. Nos últimos anos temos tido vários estudantes que vêm das áreas mais das ciências forenses, também muitos de engenharia biológica e de análises clínicas e saúde pública, e isto são apenas alguns exemplos que eu vos posso trazer. Peço desculpa. Perguntam vocês, então, mas o que é que eu ganho em ir frequentar para o IHMT este curso? Bom, há aqui várias coisas que eu gostaria de ressalvar. Em primeiro lugar, este pode ser uma mais-valia para alguns estudantes, pode ser uma menos-valia para outros estudantes. Este é um curso que fornece uma formação transversal na área das ciências biomédicas. Portanto, vocês vão ver daqui a bocado com o elenco de unidades curriculares que eu vos vou apresentar, ele não se foca especificamente em nenhuma área em particular, portanto oferece aos nossos estudantes assim uma perspectiva global, e essa perspectiva global é feita ou é apresentada em pelo menos duas vertentes um bocadinho distintas. Por um lado, os nossos estudantes, ou nas aulas, ajudamos-los a compreender fenómenos mais básicos que têm a ver com, por exemplo, a origem, a diversidade, a genética e a forma como micro-organismos, em particular aqueles mais relevantes no contexto epidemiológico global e atual, se dispersam ao longo do espaço e do tempo, portanto, questões mais de base. Por outro lado, também ajudamos, ou fornecemos aos nossos estudantes, ou ajudamos-los a desenvolver, digamos assim, competências um bocadinho mais aplicadas, por exemplo, no domínio do diagnóstico e da prevenção destas doenças, explorando uma abordagem relativamente transversal e usando várias unidades curriculares de várias áreas diferentes, portanto, numa perspectiva multidisciplinar. Aquilo que é um dos nossos objetivos é contribuir para que os nossos estudantes tenham uma visão integrada, digamos assim, de como é que a biologia de agentes infecciosos pode condicionar, por exemplo, o seu diagnóstico laboratorial, e como é que estes dois aspectos
podem eventualmente determinar questões também práticas, por exemplo, do ponto de vista da prática clínica, e eu gostaria de deixar claro que o nosso mestrado não é um mestrado de clínica, portanto nós não vamos falar propriamente em clínica, mas há aqui questões importantes como, por exemplo, algumas decisões terapêuticas que poderão ser condicionadas, obviamente, por questões como, por exemplo, o aparecimento e a seleção de micro-organismos que sejam resistentes aos fármacos que sejam utilizados na terapêutica, e estes aspectos são claramente apresentados aos estudantes ao longo do plano curricular. E para todos aqueles estudantes que pretendam não terminar a sua formação académica com um mestrado, mas que lhe pretendam dar continuidade sob a forma de doutoramento, obviamente que o mestrado de Ciências Biomédicas, oferecendo aos estudantes uma formação transversal, também permite, obviamente, que os nossos estudantes deem continuidade à sua formação doutoral em qualquer área das ciências da vida e das ciências da saúde. Como eu vos disse, o mestrado já decorre há alguns anos, é um mestrado que teve a sua primeira edição, decorria o ano de 2006, pelas contas, no próximo ano letivo, que se vai iniciar por volta de outubro deste ano, nós vamos entrar na 17ª edição do mestrado em Ciências Biomédicas, e por ano as nossas turmas têm um máximo de 20 estudantes. E tanto quanto eu me lembro, nós nunca tivemos a lotação total, e isso não é necessariamente mau. Por um lado facilita quer a interação entre os estudantes, quer depois a proximidade entre os estudantes e os docentes. Eu gostaria de vos falar um bocadinho mais sobre isso lá mais para o fim. Normalmente a turma ronda os 14, 15 estudantes, como acontece neste ano letivo, e é um mestrado com uma estrutura sui generis, na medida em que, contrariamente a outros, nós temos uma centralização ou uma deslocação para o final da semana das aulas. Portanto, deixar claro que o regime de aulas, portanto, frequência deste mestrado é presencial. Portanto, estudantes que, eu entre eles estava um estudante a colocar ao professor João Piedade uma questão neste sentido. Portanto, a formação tem que ser feita em Lisboa, as aulas têm que ser assistidas, e aqui nestes esquemas aqui do lado direito do slide, para todos aqueles que não conheçam o IHMT, nós temos aqui o Rio, temos aqui o Centro de Congresso, isto é a Ponte sobre Tejo, e o IHMT é este edifício muito facilmente reconhecível aqui pelo relevado e pela estátua do Garcia Dorte. Para aqueles de vocês que em particular já tenham outras atividades, por exemplo, os que já tiverem um emprego, pode facilitar o facto das aulas decorrerem só em regime da parte da tarde, portanto começam à 1h30 da tarde, estendem-se até às 8 da noite, com claramente um período de interregno pelo meio, para fazer um intervalo, e acumulam-se no final da semana, como eu disse, entre as quintas e as sextas-feiras. Agora, deixem-me deixar desde já aqui uma questão clara, é que há pelo menos um outro dia da semana, que são as quartas-feiras, que nós dedicamos às chamadas outras atividades. Estas outras atividades são coisas como, por exemplo, aulas de apoio tutorial, que as há e várias, porque exatamente o curso é muito intenso, os dias de aulas são só 2, portanto é tudo muito intenso, o que quer dizer que muitos dos estudantes podem requerer aos seus professores apoio tutorial, e normalmente essas aulas de apoio tutorial são calendarizadas às quartas-feiras no mesmo horário, e é também às quartas-feiras que se realizam as avaliações. Portanto, para deixar aqui claro que na maior parte das semanas os estudantes só terão aulas à quinta e à sexta, mas haverá semanas em que os estudantes, para além da quinta e da sexta, terão a quarta-feira ou com uma avaliação ou com as tais aulas tutoriais, que dependem, obviamente, de serem solicitadas ou não ao corpo docente. Ora então, como é que nós temos este mestrado organizado? É um mestrado de 2 anos, é um mestrado que confere 60 CTEs, do sistema, portanto, créditos do sistema internacional, e nós temos um primeiro ano com 16 unidades curriculares obrigatórias,
que estão aqui do lado direito do slide, representados aqui por estas cores assim, rosas batido, à exceção deste último slot aqui, que eu já vos vou falar delas. Portanto, todas estas que vocês veem aqui listadas são de 2 blocos ligeiramente distintos que decorrem no primeiro ano. São, como eu vos disse, unidades curriculares obrigatórias e estão divididas de uma forma simétrica, é verdade, entre as áreas da biologia médica, que inclui a maioria destas unidades curriculares, mas temos aqui 2 unidades curriculares, que são os princípios éticos de investigação biomédica e as doenças tropicais negligenciadas, que fazem parte da área da saúde internacional. Como vocês podem ver, há aqui um elenco relativamente eclético de unidades curriculares. Portanto, começamos o ano com biologia celular e molecular, segurança e manipulação laboratorial, imunologia, parasitologia e microbiologia gerais, epidemiologia molecular e genómica e proteómica, e embora o curso de ciências biomédicas não esteja propriamente estruturado em 2 semestres, esta chamada primeira parte equivale àquilo que eu chamei aqui o primeiro semestre, que é qualquer coisa que ocorre entre outubro de um ano e o janeiro do ano seguinte. Numa segunda parte deste primeiro ano, nós começamos com 2 unidades curriculares que são essencialmente práticas, com são instrumentais, que é a bioestatística e a bioinformática. Depois temos 2 unidades curriculares que, se vocês olharem aqui para a primeira parte do primeiro semestre, são continuidade de aspectos que já foram mencionados de uma forma mais geral, mas que agora no segundo semestre são abordados numa perspectiva mais molecular, que é a microbiologia molecular e parasitologia molecular. E depois temos aqui 3 unidades curriculares que refletem aquilo que é o núcleo de atividade principal do IHMT e que envolvem o estudo de agentes patogénicos e doenças como o HIV e a SIDA, a malária e a tuberculose e as outras micobacterioses. Ora bem, considerando que estas obrigatórias incluem ou descrevem 54 ECTS, faltam 6 ECTS e esses 6 ECTS são os tais ECTS que os estudantes podem adquirir através da frequência daquilo que nós chamamos de unidades curriculares de opção ou de optativas e que podem ser de 2 tipos, umas que fazem parte de uma lista condicionada anualmente e outras que podem ser frequentadas, podem ser selecionadas usando outros cursos de IHMT. Então, como é que isto funciona? Isto funciona da seguinte forma. Olhem aqui então para a parte esquerda do slide. Os estudantes que decidirem optar ou esperar por estas unidades curriculares de escolha condicionada, opcionais condicionadas, elas vão se concentrar em 2 blocos no final do segundo semestre, um bloco mais ou menos 2 semanas e meia que decorre em junho e outro bloco de optativas que decorre em julho. E só para vos dar uma ideia, este bloco, nós chamamos de bloco condicionado, porque obviamente ele vai depender daquilo que é a oferta formativa a cada ano. Portanto, eu tenho que lançar um repto aos meus colegas e, dependendo das unidades curriculares que me forem apresentadas, assim será o seu elenco para esse ano letivo. Mas, para vocês terem uma ideia, em 21-22, que é o ano letivo presente, nós vamos ter unidades curriculares de dengue, febre amarela e outras arboviroses transmitidas por mosquitos, mecanismos de resistência a antibióticos, cultura de células, da linguagem Python aplicada, portanto, linguagem Python de programação aplicada às ciências biomédicas, de investigação translacional ou de produção de anticorpos monoclonais. Em alternativa a esta espera por estas unidades curriculares que vão ser apresentadas aos estudantes daqui a umas semanas, do ponto de vista prático é isso que vai acontecer, na realidade daqui a uns dias, os estudantes podem optar por fazer então esses 6 ECTS que faltam, frequentando uma de qualquer das unidades curriculares da escolha formativa do IHMT. Portanto, a ideia aqui na parte direita do slide não é que minimamente vocês andem aqui a ler estas letras pequeninas, deixa cá ver o que é que ele quer dizer com isto. Basicamente estas letras pequeninas querem apenas dizer uma coisa que é: a escolha formativa é muito grande, é muito vasta, e os estudantes terão que consultar essa escolha formativa e eventualmente escolher aquela unidade curricular ou as unidades curriculares que preferirem frequentar para fazer então os tais 6 ECTS que faltam.
a única limitação aqui nesta abordagem, que é obviamente uma abordagem maior do ponto de vista temático, é que estas unidades curriculares, uma vez que decorrem no âmbito de outros cursos, terão um horário próprio, portanto os estudantes têm que ver se conseguem fazer coincidir o horário do mestrado em Ciências Biomédicas com a frequência destas unidades curriculares. Terminado o primeiro semestre, terminado o primeiro ano, entramos então no segundo ano, e o segundo ano é exclusivamente dedicado à realização de uma dissertação. Essa dissertação é uma dissertação original, é uma dissertação que pode ser realizada quer no IHMT, quer noutras instituições em Portugal ou mesmo no estrangeiro. Já vai sendo frequente termos quase todas as edições, pelo menos um estudante que vai fazer no âmbito de Erasmus ou às despensas próprias, né? Portanto, a sua tese, a sua dissertação de mestrado num país frequentemente da União Europeia. Os estudantes podem escolher o seu tema de uma lista que lhes é apresentada por mim anualmente. Portanto, esta lista vai ser apresentada aos estudantes desta edição nos próximos dias, e é uma lista muitíssimo variada. Neste momento, se não estou em erro, existem para propor a 14 estudantes mais de 50 temas de dissertação diferentes, que se realizam em pelo menos 5 instituições diferentes aqui da área de Lisboa. Em alternativa a isto, os estudantes podem ainda apresentar a mim e à Comissão Científica do mestrado um tema próprio, caso tenham entrado em contacto com alguma equipa que conheçam por alguma razão, e há alguma formalização administrativa muito simples a fazer, portanto não há problema nenhum em os estudantes nos apresentarem os seus temas próprios. Só para mais uma vez dar aqui uma ideia de diversidade dos exemplos de dissertação que estão a ser desenvolvidos por estudantes que vão terminar as suas dissertações dentro em breve. Eu deixo-vos aqui apenas alguns exemplos, eu tentei sublinhar para chamar a atenção de alguns aspectos, mas temos basicamente aqui até dissertações na área da microbiologia, estudando, por exemplo, inibidores de metabolismo energético, resistência a antibióticos, questões que se prendem mais com a biologia celular, como o envolvimento de vesículas extracelulares de Leishmania no funcionamento de células do sistema imune de cães, ou como algumas enzimas podem ajudar ou podem contribuir para alterar o tráfico a nível da membrana e na remodelação do citoesqueleto, ou questões que se prendam mais com parasitologia, como, por exemplo, fazer uma análise transcritómica associada à análise do parasita Plasmodium falciparum, que provavelmente, como a maior parte de vocês sabe, é o causador da malária. Ora bem, nada disto quero dizer formação mais na base da frequência de unidades curriculares mais formais, com uma lecionação mais formal, ou desta orientação em dissertações, não seria possível sem o contributo de mais de 35 docentes só no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Se vocês olharem aqui para este quadrado ou para esta caixa azul, eu no fim tenho convidados, o que quer dizer que estão envolvidos quer na lecionação, quer depois na lecionação formal no primeiro ano, quer depois no segundo ano em termos de orientação de dissertações, muitas pessoas de outras instituições. O core deste staff do corpo docente do Instituto de Higiene Tropical é caracterizado pelo seu registro forte em publicações científicas. Portanto, é um corpo docente muito ativo e muito atualizado naquilo que se faz em termos de investigação científica nas 4 principais áreas do IHMT: microbiologia, parasitologia, saúde pública e clínica tropical. Uma das mais-valias, e era um dos pontos que eu gostaria de ressalvar, porque também os estudantes o ressalvam depois nos inquéritos que lhes são feitos, é que provavelmente também porque as turmas são pequeninas, há uma proximidade muito grande entre o corpo docente e os estudantes, há sempre um contacto tutorial que é apreciado pelos estudantes,
que se sentem bastante acompanhados ao longo do primeiro ano. Bom, do ponto de vista administrativo, nós estamos em cima da primeira fase de candidaturas. Obviamente que na segunda fase e na terceira fase todos são bem-vindos, mas ressalvo aqui o facto de a abertura destas segundas e terceiras fases de candidatura vão depender de se existem ou não vagas que são deixadas na primeira fase de candidatura, e queria chamar a vossa atenção que há uma série de documentos que têm que ser enviados, e há um deles em particular que gera sempre alguma confusão, é que é parâmetro de avaliação aqui na candidatura ao mestrado em Ciências Biomédicas, que de alguma forma os estudantes apresentem dados que nos permitam antever ou registar os seus conhecimentos básicos em inglês, e isso é importante porque a maior parte da literatura que depois vão ter disponível é a literatura inglesa. Portanto, chamo a vossa atenção que, se vocês tiverem documentos que comprovem essa vossa formação em inglês, por favor enviem-nos. Caso não tenham, a carta de motivação que vos é pedida é para ser escrita em inglês, não é para ser escrita em português, como eu diria 80% dos nossos candidatos fazem. Caso eu não tenha sido, bem, enfim, também o tempo é limitado, eu não queria gastá-lo todo para deixar aqui algum tempo para perguntas. Todos vocês provavelmente já entraram na página do Instituto, e tudo o que diz respeito ao ensino está neste tab que diz aqui ensino. Se vocês clicarem em mestrados e em particular, vocês podem aqui ver que há uma área específica para o mestrado de Ciências Biomédicas, onde todos aqueles tabs que vocês veem aqui, apresentação, plano curricular, docentes, calendário, admissão e registro e acreditação, portanto tem uma série de informação que pode ser consultada. E caso vocês não fiquem satisfeitos com consultar toda esta informação, podem fazer uma de duas coisas, ou ambas: é me mandar um e-mail a mim, que sou o coordenador do ciclo de estudo, ou então mandarem um e-mail à divisão académica do Instituto de Gênero de Centro Tropical através do mail secensino@imt.unl.pt. O meu é muito fácil porque me chama Ricardo Parreira e basta vos escreverem ricardo@imt.unl.pt. Pronto, e era basicamente isto que tinha para vos trazer. Eu acho que ainda temos aqui algum tempinho para questões. Vamos lá ver se eu consigo. Pronto, temos aqui uma questão que é pertinente. Eu não sei se era onde foi. Não, esta ainda é para o professor João Piedade, porque o professor João Piedade respondeu. Mas penso que também estará ligada com o vosso mestrado. Sim, mas de qualquer forma, eu estava aqui a ler a resposta do professor João Piedade, não é muito diferente da resposta que eu iria dar. Portanto, eu diria que em princípio sim, mas tem que ser avaliada, não é? Nós temos alguns critérios de exigência que impomos às candidaturas, portanto, dependendo do número de candidaturas e dependendo do currículo que nos é apresentado, e também, isso é muito importante, da carta de motivação que nos é facultada, nós temos que fazer uma avaliação para cada um dos casos, não é? Portanto, tal como o professor João Piedade disse, é uma avaliação que é formal, portanto, a Comissão Científica debruça sobre cada um dos processos e logo vê, mas em princípio eu diria que sim. Está aqui uma questão para o mestrado em Ciências Biomédicas. Ricardo, olha, se queres responder, por favor. Diz assim, o mestrado em Ciências Biomédicas não é clínica? Pergunto, na prática, em que realmente trabalha o mestrado em Ciências Biomédicas? Trabalha em tudo o que não envolve clínica, essencialmente no domínio das ciências biomédicas. É assim, o core business é, como eu disse, as ciências biomédicas, que é obviamente uma coisa muito lata. Considerando que na oferta formativa do IHMT existe especificamente um curso de mestrado sobre saúde internacional e existe um curso de mestrado sobre clínica tropical, obviamente nós não vamos trabalhar nem em saúde internacional nem em clínica tropical. Todos os nossos conhecimentos e aquilo que os estudantes fazem, quer nas aulas práticas, têm a ver com questões mais fundamentais de estudo das características dos agentes biológicos ou, eventualmente, o seu diagnóstico laboratorial.
Portanto, obviamente há coisas que depois são estudadas nestas duas vertentes que podem ter, têm frequentemente aplicações do ponto de vista clínico, e é essa transversalidade que também é transmitida aos estudantes, mas do ponto de vista prático, os estudantes não vão trabalhar nem em clínica, nem vão trabalhar em aspectos de saúde internacional, porque isso são áreas específicas de outros mestrados do IBM. Olha, já tens aqui uma outra questão, Ricardo. É assim, eu gostava de deixar aqui outra vez claro que nós não trabalhamos do ponto de vista clínico. Obviamente que todas estas infecções que tenham uma base essencialmente microbiológica, elas vão ser abordadas no contexto dos agentes patogénicos que têm subjacentes. Há algumas questões que têm a ver com a biologia celular que, por sua vez, às vezes têm, obviamente, consequências do ponto de vista da saúde, e são abordadas no contexto de algumas unidades curriculares, mas nós não abordamos, não é o core do nosso assunto, questões que se ponham a ver com a clínica, está bem? Dentro do laboratório, quais são as áreas de trabalho? Agora, de repente, Carla, desculpa, as não áreas de trabalho dentro do laboratório, as unidades curriculares que têm aulas práticas, que não são todas, focam-se na microbiologia, em diversos aspectos da parasitologia, quer em questões mais fundamentais, quer em questões mais aplicadas, e há uma unidade curricular que é um bocadinho fora do contexto da parte laboratorial, mas que é exclusivamente prática, que é a bioinformática, e em que aí nós trabalhamos num laboratório especial, que é uma sala com computadores, onde eu, que sou o docente e coordenador dessa unidade curricular, estimulo os estudantes a abordarem aspectos um bocadinho diferentes da forma como nós podemos estudar agentes biológicos, em particular agentes patogénicos de doenças, causadores de doenças, de uma forma um bocadinho mais fundamental, abordando a caracterização dos seus genomas. Qualquer questão que tenham, por favor, enviem e-mail para o professor Ricardo ou para a divisão académica. Muito obrigada por terem estado presentes. Obrigada, professor Ricardo, pela apresentação. Para essa.